Falando em Dubai! Bem-vindos a mais um episódio do Falando em Dubai. Eu sou Amanda Cipriani e hoje estou aqui com a minha amiga e parceira Bárbara Marques. Somos as hosts do podcast Falando em Dubai e também consultoras imobiliárias aqui em Dubai. E devido ao grande sucesso do nosso primeiro episódio do Falando em Dubai, falando sobre o mercado imobiliário, hoje nós estamos aqui de volta para responder algumas perguntas que surgiram, algumas perguntas que não foram respondidas e trazer várias atualizações sobre o mercado imobiliário de Dubai, né, Amanda? Exato. E aí nós vamos começar com uma reflexão do Mohamed Al-Abbar, que é, para quem não sabe, o fundador e CEO da Emaar, que é a maior construtora de Dubai e uma das maiores do mundo. O Mohamed foi questionado da seguinte forma: no seu país não tem democracia, vocês não têm direitos. E aí o que ele respondeu? Bom, ele falou as seguintes falas, né? Eu concordo plenamente com você, mas se eu for falar do meu país, nós temos a companhia aérea número 1 do mundo, temos o sistema de saúde número 1 do mundo, a melhor educação do mundo, o melhor destino turístico do mundo, a melhor segurança, a melhor transparência. Mas eu concordo com você. Nos Estados Unidos, existem 2 partidos políticos. Então, sim, a gente tem um problema. Aqui, nós só temos um partido político. Na América, eles estão muito ocupados em eleição. E a gente está muito ocupado construindo. Bárbara, por que a gente trouxe hoje esse tema para o nosso podcast? Por que a gente iniciou o podcast com esse tema? Porque eu acho que é uma questão que a gente sempre recebe quando as pessoas, no geral, investidores, clientes e amigos, chegam em Dubai. E isso é uma prova do porquê que Dubai cresce tão rápido. A gente tem clientes e pessoas que falam, vim aqui há 3 anos e era tudo tão diferente, agora tá tão, né, construiu tanta coisa, criou-se tanta coisa, porque Dubai consegue planejar a longo período. Sim. Por isso que a gente consegue ter uma agenda econômica Dubai 2033, a gente consegue ter um master plan até 2040, já planejando 2060, porque a gente não tem um interesse político Sim. competindo por um bem maior, né? Que não seja a população e o desenvolvimento do país e da cidade-estado que é Dubai. E aí um ponto importante que eu acho, Amanda, que a gente aqui, né, ele fala muito das Américas, Estados Unidos, mas isso cabe para vários outros países. Sim. E aí, assim, ó, nós trouxemos aqui a fala dele, já traduzida para vocês poderem entender, mas eu acho que é legal, a gente vai postar. Quem quiser ver o vídeo dele realmente falando, vai lá no @falando em Dubai, que nós vamos postar o vídeo na íntegra, para vocês Sim. verem que a gente seguiu à risca tudo que ele falou. Exatamente. Tá, agora, bom, já que a gente já começou falando de Emaar, falando do Mohamed Al-Abbar, que é o fundador da Emaar, surgiu uma notícia recentemente sobre a reforma do show de águas, dessa fonte que fica aos pés do Burj Khalifa, que na verdade é um grande espaço turístico aqui em Dubai. E eles fecharam por 5 meses, né? Então agora está em fase de reforma. E Bárbara, conta pra gente então qual que foi o impacto dessa reforma. Então, turisticamente, e aí é uma opinião acho que mais particular, tá, gente? Eu não sei se foi uma influência, né? Teve um impacto tão grande. Por quê? Porque as pessoas continuam vindo, muitas pessoas nem sabiam que a fonte está em reforma, mas assim, Dubai tem, né, tanta coisa para se fazer, para turistar, para conhecer, que eu acho que realmente, assim, não foi um grande impacto as pessoas não virem porque a fonte não está funcionando. Sim. A gente tem o Burj Khalifa, que ainda continua ali, né? E outra coisa, a gente está no verão. Então, as pessoas também têm preferência por muitas vezes fazer os passeios turísticos que são fechados por conta da temperatura. É normal. Agora, a gente teve uma notícia bem interessante que eu acho que mostra realmente que esse discurso do Mohamed, que nós começamos o podcast, realmente faz parte dos valores e do que eles acreditam para Dubai num contexto geral, né? Não só o Sheikh de Dubai, mas todos os grandes envolvidos. Que em volta da fonte, quem já teve a oportunidade de vir aqui e presenciar a Dança das Águas, a gente sabe que tem inúmeros cafés e restaurantes. E o que é o grande diferencial desses cafés e restaurantes? As pessoas escolhem neles, claro, alguns pelo nome, porque são conhecidos, mas quando tem uma temperatura agradável, as pessoas querem estar onde? Do lado de fora, assistindo o show, né? Sentados o mais próximo possível da Dança das Águas, que enquanto a gente toma um café, troca uma ideia, estamos assistindo a Dança das Águas aí a cada 30 minutos.
O que foi entendido? Que esses restaurantes, eles estão sendo, não penalizados, mas... Um pouco prejudicados. Perfeito, prejudicados por não ter a fonte nesse momento. E eu acredito seriamente que por eles terem esse benefício, eles pagam um aluguel muito mais caro. Então, dentro da EMAR, existe um grupo que é o gerenciamento de shoppings de toda a EMAR, porque são vários dentro de Dubai. Existe um time, né, uma subempresa que é responsável por essa gestão. O CEO da EMAR, juntamente com esse time, tomou a decisão de isentar por 4 meses aproximadamente 50 cafés e restaurantes que foram, de certa forma, prejudicados o aluguel. Então, todos estes foram isentos. Durante os próximos... começou em junho, vai até outubro, até setembro, porque outubro vai ser a reinauguração da fonte. Nesse período, essas pessoas não estão abertos, funcionando, trabalhando, mas estão isentos de pagar o aluguel. Que legal, né? Quando a gente viu essa notícia, a gente falou, cara, como é incrível a forma como eles pensam aqui em Dubai, né? Para não afetar... E também, claro, pensar, como a gente mencionou já, no longo prazo, nesse relacionamento de longo prazo com essas pessoas que estão hoje em Dubai, têm o seu comércio aqui em Dubai. Então, eu acho incrível a forma como eles pensam e eles não deixam que o dinheiro afete os valores deles, né? É isso. E aí eu trouxe uma fala rapidinha do Mohamed para complementar sobre isso, tá? Ele fala assim, ó... O Mohamed, fundador da EMAR, ressaltou que a medida reflete a intenção de manter um relacionamento duradouro e ajudar os empresários a atravessar essa transição com maior segurança e confiança. Então, assim, eles não tinham obrigação nenhuma, né? Porque, afinal, as pessoas... sinceramente, eu fui final de semana no mall e tava tudo lotado. Mas, assim, eu acho que é realmente assim, uma forma de demonstração de vocês fazem parte dessa construção. Valorizar, né? É a desorganização para uma organização muito melhor futuramente. Sim. E eu tô super curiosa para ver esse lançamento dessa fonte, viu? Eu também. Vamos ver qual recorde eles vão quebrar dessa vez. Bom, agora vamos ir para algumas perguntas bem pertinentes que nós recebemos tanto no Instagram quanto no canal do YouTube também, tá? Então, nós tivemos algumas pessoas que perguntaram quais são os documentos exigidos para um estrangeiro comprar um imóvel em Dubai. Então, isso é muito simples e muito fácil. Basicamente, cópia do passaporte válido, um documento no país de origem, no Brasil a CNH, no Portugal cartão cidadão, por exemplo, para que eles possam confrontar a assinatura e cópia do passaporte. Endereço, e-mail e telefone. Basicamente, para comprar uma propriedade ainda na planta, direto com o construtor, essa somente é a documentação necessária. Perfeito. Quando a gente fala, eu acho que daqui a pouco a gente vai falar do mercado secundário, eu vou explicar melhor. Porque o mercado secundário é o mercado de revenda. Sim. Então, ele acontece de uma forma diferente, né? A documentação, basicamente, é essa, mas aí depende da forma de pagamento, e aí mais à frente eu acho que a gente explica a fundo isso, né? Sim. E existe alguma segurança jurídica para esses investidores que estão comprando? Porque muitas vezes, quando a gente fala principalmente no mercado off-plan, que é o mercado de imóveis em construção, muitas das vezes, maioria das vezes, esse investidor, ele está à distância, ele não está aqui presencialmente. Então, existe algum tipo de segurança jurídica? Várias. Existe uma preocupação muito grande, né, de Dubai, do governo de Dubai em deixar os investidores confortáveis e seguros. Então, assim, hoje comprar à distância, hoje não, muito tempo, né, mas comprar à distância em Dubai é legal, está dentro das leis. Existe toda uma questão de validação de assinatura, de reconhecimento, às vezes, quando necessário da pessoa. Isso também é feito à distância com as autoridades locais. Então, se precisa fazer um documento que tem que ser validado aqui, nem sempre os residentes, a maioria das vezes eles não precisam estar aqui. E aí, além disso, de ser legal, de ter esse suporte de validação e assinatura eletrônica, existem várias etapas que é cuidando desse cuidado jurídico, que é a escrow account, que é a conta de garantia, que eu acho que assim, é o principal, que é onde diz que o dinheiro do investidor está protegido. O contrato de SPA, que é o contrato de compra e venda, todo projeto, quando ele chega no mercado, esse contrato também foi analisado pelo Departamento de Terras. Ou seja, não é o que o construtor quer, é um documento, por isso que também, assim, a gente não consegue mudar, né? Raras exceções a gente consegue mudar esse contrato, porque ele passou por uma série de aprovações legais para que todo mundo esteja protegido legalmente. E aí tem um outro ponto que eu acho que também é importante, que não é nem no processo da compra, mas é lá na outra ponta, é que como hoje Dubai é muito eletrônico, a gente tem a questão de escritura eletrônica, a pré-escritura eletrônica, todos esses documentos hoje são eletrônicos.
Então, tudo isso traz uma segurança muito grande, realmente, de uma ponta a outra para o investidor. Perfeito. Então, isso quer dizer que esse investidor que ele está comprando à distância, ele não precisa, então, ter uma procuração de alguém aqui em Dubai para efetuar a compra para ele, né? Nesse caso, quando que, então, se utiliza a procuração? Quais são os casos? Como que funciona o processo? É bem importante a gente falar disso, porque a gente teve uma mudança também agora na lei do Departamento de Terras que vai ser válida agora a partir de agosto, tá? O que acontece? No mercado de off-plan, quando a gente fala de projetos na planta, realmente não é necessário ter um procurador, não é necessário ter ninguém aqui em Dubai, tudo acontece à distância. É uma negociação que a gente faz a intermediação entre o investidor e a construtora, ou o incorporador. Quando a gente vai para o mercado secundário, que é o mercado de revenda, a gente chama o mercado de locação, locação e revenda, mas vamos focar na revenda. Ele é uma dinâmica diferente, que acontece num produto já pronto e às vezes ainda está em construção. Então, secundário é o que já não é direto do construtor, é quando vai ser comprado de uma terceira pessoa, de alguém que já comprou esse imóvel. Como é que funciona por via de regra, tá? A procuração é necessária no momento da revenda. Por quê? Porque para revenda é necessário que ambas as partes estejam em Dubai, comprador e vendedor. Se essas partes não estão em Dubai, é possível e é autorizado ter um representante legal. Qualquer pessoa que seja do conforto do proprietário ou do comprador da propriedade. Por que é preciso? Porque essas pessoas precisam ir no Trust Office, que é um órgão do governo, não sei se a gente pode comparar isso com um cartório. Isso. Essas pessoas precisam estar lá, junto com o agente, com o banco, com todos os envolvidos, para atestar que aquilo ali, fazer verificação lá é verificada até a questão de nome, se está digitado correto, se foram os pagamentos realmente devidos feitos. Então, todas as partes envolvidas têm que estar lá nesse momento. Por quê, Bárbara? Porque todo mundo sai de lá com tudo 100%. Sim. Não é uma situação de depois transfere, não. Pagamento feito, transferência feita naquele momento. Então tem que ter um representante legal das duas partes, tá? Essa procuração pode ser feita à distância, como a gente comentou antes. Hoje é permitido fazer eletronicamente. Então, existem empresas autorizadas em fazerem as procurações, que são POA. Como é que funciona? A gente entra em contato com essas empresas e aí o proprietário do imóvel define os direitos legais que quer dar ao procurador e a validação disso é feito eletronicamente. Então, normalmente, uma chamada eletrônica com o órgão uma chamada online com o órgão do governo, onde ele vai apresentar o passaporte dele. Tem uma série de procedimentos ali que é muito rápido e, basicamente, em 2, 3 dias essa procuração está feita. O que é importante falar, que eu já tive esse questionamento? Essa procuração, porque às vezes a gente fala para o cliente, não, mas a gente vamos fazer uma procuração. Não é o cliente no país dele fazer uma procuração e nos mandar. Essa procuração tem que ser feita e validada aqui em Dubai. Claro. Isso é bem importante, tá? Tem um custo para isso, que não é um custo... não é elevado. Não é absurdo, mas tem. O que mudou na lei, Amanda, agora, que é importantíssimo? Isso é muito importante, tá? Até julho, o que era permitido? Quando eu cheguei em Dubai, vamos voltar um pouquinho mais. Quando eu cheguei em Dubai, o consultor imobiliário, o agente imobiliário com licença, não poderia ser POA do seu cliente. Você sabe disso? Você lembra disso? Sabia, sim. Não poderia de jeito nenhum. Isso ali em 2020 e 2021 mudou, passou a ser permitido. O que muda no meio do caminho agora? Eu posso ser a procuradora dos meus clientes, e sou de vários, inclusive. Mas antes, até julho desse ano, o que era permitido? O meu cliente não tem conta bancária em Dubai. Então, além de eu estar lá presente legalmente para a transação dele, eu poderia ajudar ele a receber esse valor, ou às vezes a gente chamaria uma terceira empresa. Eu não posso receber o valor do cliente, mas a gente pode trazer uma empresa. Como o cliente não tem uma conta bancária, a gente traz uma empresa que tem essa licença. Essa empresa vai receber o valor na conta dela e enviar para o cliente aonde ele quiser no país dele. Isso era legal, era permitido e acontecia constantemente, tá? Sem nenhum problema. Agora isso não é mais possível. A partir de agosto, o procurador ele não pode receber em nome do proprietário, né? Então, assim, se a gente tem uma transação imobiliária e eu sou procuradora do meu cliente, eu posso ir representá-lo, mas eu vou receber um cheque nominal a ele. Não existe mais a possibilidade de receber um cheque no nome de terceiros. Ou seja, esse proprietário ele precisa ter conta bancária aqui dentro
para ele poder depositar esse cheque nominal a ele. Exatamente. Então, hoje a gente tem uma parceria do Departamento de Terras com alguns bancos aqui dentro de Dubai, onde não precisa ser residente para ter uma conta bancária. Sim. Um investidor consegue ter a conta bancária aqui em Dubai, tá? Sim. Mas esse é o caminho. Não existe mais a situação do POA receber e arrumar um caminho de enviar esse dinheiro para outro país. Então, a partir de agosto, pode-se sim ter um procurador. Eu não vou poder estar lá no dia da transferência. Então, alguém vai por mim, vai receber um cheque gerencial em meu nome. Sim. E aí, dentro de 6 meses no máximo, eu tenho que validar esse cheque, tá? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Porque as pessoas agora precisam rever o caminho e se programar. E também tem os custos disso. Então, entender esse processo é muito importante. Eu já tive uma experiência que por conta de uma mudança dessas de regra, porque antes também assim, a gente podia ser eu poderia ser procurador do meu cliente e a transação aconteceu dentro da empresa que eu tenho o meu visto. Sim. Então, a empresa que fez a operação é a mesma do procurador. Não pode mais? Não pode. Então, a gente teve que, graças a Deus, existe o POA, a Procuração Express, e a gente fez a procuração em um dia para o outro. A gente teve que refazer a procuração porque não tem jeito. Então, é bem importante. Eu já vou frisar aqui no começo, como a gente hoje vai trazer assuntos que não são abordados todos os dias, como esse, que é assim, eu e a Amanda estamos aqui trazendo as informações que nós temos no nosso dia a dia, nós estudamos, a gente faz curso, a gente realmente busca trazer todas as informações da forma correta e mais fácil possível. Mas nós não somos representantes legais, tá? Então, assim, existem advogados, existem empresas licenciadas e tudo isso que a gente está falando aqui, essas pessoas são quem vão lhes dizer 100% da verdade. O que a gente traz é mais a compartilhar a informação e um direcionamento para que se atente a esses detalhes, né? E a nossa experiência também, né? Porque a gente passa por isso diariamente. Sim. E a gente aprende muito com isso, né? Exato, exatamente. Bom, falando em aprendizado, então, em experiências, Bárbara, conta pra gente quais são os maiores erros de um investidor de primeira viagem. Muito bem. Eu acho que os pequenos, mas muito importantes, não pesquisar, não entender realmente a seriedade das localizações que ele está pensando em investir, entender realmente o plano de pagamento. É muito simples, não tem juros, mas é preciso entender para que ele tenha uma programação de fluxo de caixa. Sim, se organizar financeiramente para isso, né? E às vezes, eu tenho que pagar 50% do meu imóvel daqui 3 anos. E assim, 3 anos passa num estralo, e aí... Então, assim, é preciso entender realmente o plano de pagamento. Eu acho que é extremamente importante hoje, principalmente, que a gente tem muitas empresas e muitos agentes que tenham experiência e que sejam licenciados. Sim. Sem sombra de dúvida. E assim, pode consultar online, pode pedir, deixa eu ver sua carteira do seu licenciamento, não tem problema. Você está protegido, né? Assim, essa pessoa tem por obrigação, a gente vai falar na frente sobre a licença especificamente, mas a pessoa tem a obrigação de te passar a informação correta e te dar essa assessoria. Acontece sempre? Não. Mas é por isso que, assim, mesmo quem tem licença é falho, então é importante. Agora, o que eu acho que é o principal erro dos investidores é querer investir nas áreas já desenvolvidas. Bom que você tocou nesse assunto. Porque assim, todo mundo conhece Dubai, o centro de Dubai, a Palm Jumeirah, a Dubai Marina, que são regiões que já são consolidadas. Não é que são ruins, elas já são consolidadas. Então assim, se você anda nessas regiões, quase não se vê mais um terreno disponível para desenvolvimento, né? E aí, o que acontece? O que isso que representa e que a gente vê? Que não são regiões que vão ter uma explosão de valorização, que vão ter um retorno absurdo. E os valores já não são os valores iniciais. Sim. E todos os investidores chegam aqui falando, o que você tem na Palm Jumeirah, o que você tem na Marina? Não é que é ruim, cada perfil é um perfil, depende do que a pessoa quer. Tô comprando para investir, mas daqui futuramente eu vou morar? Ou não, eu vou ganhar um pouco menos, mas é onde eu me sinto confortável. Tá tudo bem. Mas no ponto de vista de investidor, de retorno financeiro, as áreas que estão em desenvolvimento com certeza vão trazer resultados muito mais interessantes. Com certeza, e tem uma frase que eu adoro falar para os clientes, que é o seguinte, o segredo de um bom investimento é o timing. Então, assim, entrar no momento certo é o que realmente define o retorno que esse investidor terá, né? Então, o que você falou, eu concordo e assino embaixo. E é importante frisar que Dubai Marina, todas essas áreas, Palm Jumeirah, elas começaram a construção há 20 anos atrás. Então, sim, há 20 anos atrás, até 10 anos atrás, sim, ainda era
um timing excelente para você investir nessas áreas. Porém, hoje não. Então, esse investidor que quer ter um lucro ou maior ou mais rápido, não é o local adequado, né? Não é onde a gente particularmente iria recomendar. Sim, exatamente. E o exemplo disso, claro, eu acho que, por exemplo, as palme-de-umeiras. A atual palme-de-umeira, a gente teve casas aí há bons anos atrás, sendo vendidas por 10 milhões. Valorizou 1000%. Investidores tiveram 1000% de valorização. E a gente está falando em questão de 15 anos, né? Sim, mas teve um momento em que ela foi vendida por 10 milhões. Hoje Sim. jamais, não se encontra nada lá no mesmo padrão. Hoje a gente teve pessoas revendendo por mais de 100 milhões. Né? Então hoje, quando quem chega no mercado e fala, quero investir, quero uma casa naquela palme-de-umeira, vamos pagar 100 milhões? Sim. Vai valorizar? Talvez. Se você fizer benfeitorias e tudo mais, né? E aí, quando a gente olha a nova palme-de-umeira, que teve as suas unidades vendidas a partir aí de 18 milhões de dirhams aproximadamente. A Palm de Belali, né? Desculpa. A Palm de Belali, que é a nova Palmeira. A nova Palmeira, a nova ilha de Palmeira. A partir de 18 milhões, a gente consegue claramente ver uma prospecção de futuro. Mas também entender que ali sim vai valorizar. Ali vai chegar facilmente em 100 milhões, com o tempo, é claro, com né? Certeza. Então, assim, é esse o gap de valorização. Uma coisa que de 18 para 100, ou alguma coisa que já está em 100 que vai chegar a 105, 110, talvez, né? Sim. É isso. Exato. Bom, teve uma outra pergunta que perguntaram bastante pra gente, que é a taxa de condomínio, como que funciona, como que esse residente ou investidor ele vai pagar a taxa de condomínio, quem que paga a taxa de condomínio? Então, tudo é bem diferente referente à taxa de condomínio, né? Primeiro porque ela é o único custo, por via de regra, que sempre vai ser do investidor, do proprietário do imóvel. Seja ele alugar, seja ele morar, ou independente da locação anual, locação de curto tempo, a taxa de condomínio é do proprietário do imóvel, tá? Como é que funciona isso? Essa taxa é de acordo com o tamanho do imóvel. Então, o que quer dizer? Que dentro do mesmo projeto, a gente pode ter apartamentos de um dormitório com preços extremamente divergentes, diferentes de taxa de condomínio, porque é proporcional ao tamanho do imóvel. Então, assim, a taxa de condomínio tem também a participação do Departamento de Terras. Ele, junto com a administradora da torre, ajuda a definir qual o custo realmente proporcional àquilo, e aí tem uma série de pontos, né? A localização, a infraestrutura da torre, e aí a gente tem uma referência, um número referencial de valor por pé quadrado, que a gente já comentou, né? Que aqui é pé quadrado, aqui em Dubai é pé quadrado as medidas. Aí o que se faz? Pega esse valor que é definido e aprovado, também é público, qualquer pessoa pode ter acesso a ele, e multiplica-se pela área interna desse apartamento. A área externa, a varanda, é 25% desse valor, é 1/4 desse valor. Então, não é pegar a área bruta e multiplicar por aquele valor. A gente também tem que dividir a área interna e a área externa. Basicamente é isso. E como é que isso é pago? Normalmente é pago trimestralmente. Não existe mensal, eu nunca vi mensal. Então, normalmente, quando acontece a entrega da propriedade, eles cobram os próximos 3 meses e aí vão cobrando. Se o investidor tem a preferência de pagar por 6 meses, ele pode negociar também, não teria problema. O que não acontece é o mensal, realmente. Sim, perfeito. Bárbara, a gente comentou em outros podcasts sobre a revenda, mesmo o projeto estando em construção. Explica um pouco mais em detalhes pra gente, porque surgiu muitas dúvidas sobre esse tema, então eu acho que a gente trazer novamente esse assunto e abordar ele de uma forma mais clara vai ser muito benéfico para quem está nos acompanhando. Sim, é possível, é legal. Quais são as exigências e as leis para isso, tá? Segundo as leis do Departamento de Terras, um imóvel só pode ser um imóvel em construção, né? Ele só pode ser revendido a partir do momento em que ele está 30% pago. Então, em teoria, quando esse imóvel está 30% pago, é o momento também que o OCUD, que é a pré-escritura ou a escritura para imóveis em construção, é emitido. Então, com esse documento, é possível acontecer a revenda. O que a gente vê no mercado? Isso não é um número fixo. O que ele exige é a partir de 30%. Então, o construtor pode sim mudar essa porcentagem para mais. E lembrando que isso vai vir num contrato, e esse contrato também já foi aprovado pelo Departamento de Terras, então ele concorda com isso, né? Então a gente tem construtores, por exemplo, que no contrato diz que a unidade só vai poder ser revendida quando ela chegar a 50% do valor pago. E aí o que acontece? Basicamente é isso, quando a propriedade está 50% paga, ela pode ser revendida.
Preciso esperar o plano de pagamento acontecer para isso? Não. Se você quer vender agora, você antecipa esses 50% e revende. Por que isso acontece? Eu acho, Amanda, que tem projetos que têm muita demanda. São vendidos em 30 segundos, 1 hora, 2 horas. É uma forma também do mercado cuidar da questão da inflação. Sim. Porque se tem muita demanda, você coloca hoje, vendeu em 1 hora, amanhã as pessoas já estão revendendo por valores absurdos. Claro. E aí a gente... vira aquela bolha, né? Então, para controlar essa bolha. Exatamente. Então, assim, existe sim um cuidado até com isso, tá? A propriedade em construção pode ser revendida. Se estrategicamente organizado, é onde os investidores têm, às vezes, a maior fonte de lucro. Sim, com certeza. Mas cada caso é um caso, a gente tem que entender, né? Bom, e na verdade eu quis trazer esse assunto pra você, porque você tem um caso desse, né? Um caso pessoal seu. E assim, é fenomenal, é incrível, e eu queria muito que você compartilhasse com a gente. Eu sou o meu maior case de sucesso. Você é mesmo. Isso, sabe que, assim, pra mim, no quesito profissional, foi uma mudança de chave, né? Porque quando eu sento com um cliente, eu sempre trouxe os cases dos meus clientes. Sim. E aí, quando eu falo assim, não, eu não vou nem apagar o nome, deixa eu te mostrar isso aqui, porque realmente eu fiz. Então, eu entendo que eu realmente estou entendendo e estou sabendo o que eu estou fazendo e os números realmente acontecem. Eu tenho uma parceira que a gente trabalha bastante tempo juntas já, outra além da Amanda. Isso. Um beijo pra você também. E aí, o que acontece? Surgiu pra gente uma situação de um projeto que nós acreditávamos bastante, que as pessoas não acreditavam, porque era uma região que já tinha valorizado, assim, um valor ok. E a gente surgiu, assim, o que aconteceu mesmo foi, alguém comprou no pré-lançamento, mas essa pessoa comprou vários imóveis. E aí chegou um momento que ela falou, eu quero revender. Eu quero revender. Eu quero entender a dinâmica do processo de revenda e tal. Eu quero entender. Tá bom. E aí, essa minha amiga falou, mas ainda não é a hora. Porque assim, acabou de comprar, acabou de, né? Só tem 20% pago. Não, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu quero vender. E aí, nós começamos a colocar a unidade no mercado e com dó. Porque assim, ela estava pedindo 10% de valorização sobre o que ela tinha efetivamente pago. Não sobre o valor do imóvel. Qual que era o plano de pagamento desse projeto? 30/70. Que é muito difícil a gente encontrar hoje. Eu acho que já fazem uns 2, 3 anos que eu não vejo esse tipo de plano de pagamento. O que isso quer dizer, tá, gente? 30% durante a construção, 70% só na entrega das chaves. Eu acho que hoje a gente consegue ver talvez 40/60. Ou 50/50. Raramente. 50%, 50/50. 50/50 até que sim, a gente consegue ver, mas raramente 40/60. Então. E aí, eu conversando com essa minha colega, eu falei... Ela quer mesmo vender? Então, será que não pode ser a gente? Será que... Porque também assim, né? Vamos entender. O quanto ela quer? Ela não queria nada. Ela falou, não quero nada. Eu quero vender pelo preço que eu paguei. Eu quero entender a dinâmica. E aí, nós conversamos. E aí, minha amiga falou pra ela, olha, vamos fazer o seguinte. Eu compro o imóvel de você. Mas, o que eu acho justo é que você receba pelo menos aí 10... Como não foi num período de menos de 1 ano, pelo menos 10% do valor que você investiu. Ela, perfeito, melhor do que eu queria. Seguimos a transição, fizemos a compra do imóvel, transferimos para o nosso nome. Então, uma outra informação, a gente pode sim comprar um imóvel em nome de 2 pessoas aqui em Dubai, é bem simples, tá? Tudo ocorreu bem. E aí, nós fizemos uma análise de mercado, fomos analisando. Esse imóvel já estava no seu 2º ano de construção, porque, né, quase ela vendeu, nós compramos. E aí, a gente trocou uma ideia. Será que não é hora da gente colocar esse produto no mercado? Mas os preços ainda estavam assim, não estavam muito grandes, sabe? Mas a gente não tinha pressa. Esse é o X da questão. Não ter pressa. Sim. Quanto que a gente entende que isso aqui vai valorizar? Vamos colocar no mercado sem pressa e vamos entender como o mercado vai reagir. Amanda, e foi isso, assim, levou um tempo pra gente vender, porque a gente colocou um valor que estava acima naquele momento, mas a entrega começou a se aproximar. A construção já existia, lá os teus 40 andares já estavam ali, faltando muita coisa ainda, mas já existiam 40 andares. E aí, até que a gente começou a escutar ofertas. E assim, ó, nós conseguimos, não vou te dizer exatamente o que a gente queria, mas 20 mil dirhams a menos do que nós queríamos, que é nada perto da negociação. Sim. Nós só tínhamos pago 30% do imóvel, vendemos ele com mais de 30% de valorização, o imóvel. Uau! Só que nosso investimento tinha sido só 30%. Ou seja, na faixa de 1 ano, a gente conseguiu 80% de rentabilidade do nosso investimento.
Então, poder revender na planta, às vezes, se torna um jogo. Sim. E aí, foi isso que eu comecei a fazer hoje com a minha carteira aqui em Dubai. É comprar no melhor momento e quando chegar a entrega, vai ter demanda. Porque as pessoas que são mais conservadoras estão vendo o produto pronto, o cliente final já pode ir ao banco recorrer a financiamento, então é ali que a gente tem a maior valorização. Eu acho essa história tão maravilhosa, tão incrível, e assim, é muito importante a gente trazer esses cases de sucesso pra quê? Principalmente quando acontece com a gente, né? Sim, sim. Então, na grande maioria das vezes a gente traz histórias dessas dos nossos clientes, mas quando passa com a gente é ainda mais gostoso de falar, né? Sim, a gente fala com segurança realmente, né? E também, assim, todas as informações são públicas, né? Sim. Bom, agora, como a gente já mencionou bastante da escrow account, a conta de garantia, então, conta um pouco melhor pra gente o que é a escrow account e como que ela traz essa segurança para o investidor. Então, a gente comentou no primeiro vídeo, eu quero falar de novo porque eu falei uma data errada que não muda nada a regra do jogo, mas me incomodou muito. Eu comentei uma outra data. Na verdade, a escrow account, a conta de garantia, chegou no mercado em 2007. Ela é muito mais antiga do que eu falei. Então, assim, ali em maio de 2007... o Departamento de Terras, ele notificou todos os construtores e eles tiveram 6 meses para entrar nessa onda, vamos dizer assim. A lei começou a valer, então, final de 2027, final de 2007, início de 2008. O que é essa conta de garantia? Basicamente todo projeto tem que ter uma conta específica dele em bancos que são parceiros do Departamento de Terras. Então, quando o construtor compra uma propriedade, se ele vai lá no aplicativo, ele consegue, inclusive, ver o nome do aplicativo, o que foi aprovado e qual é o número dessa conta. Sim. Tirando a taxa de registro, todos os outros demais pagamentos devem ser direcionados para a conta de garantia. Qual que é a segurança? Essa conta ela não conversa com outras contas. Isso. O construtor não consegue tirar dinheiro de uma obra para outra, ele não consegue movimentar conforme a vontade dele, porque de tempo em tempo existe uma vistoria naquela obra. Então, o dinheiro é liberado conforme o progresso da obra. Existe uma segurança basicamente plena, assim, para o investidor. E aí uma coisa importante também, que aí nessa minha pesquisa sobre a data, que eu me incomodei, que eu fui lendo e entendendo, é que, assim, além de tudo isso, essa conta, ela é bloqueada de questões relacionadas ao desenvolvedor. Então, quer dizer que se o incorporador tiver alguma pendência financeira ou jurídica, essa conta, em momento nenhum, legalmente vai ser acessada. Ela não é passível de penhora, tá escrito no que eu li, né? Então, quer dizer que, assim, o construtor... A gente sabe que não, né? Mas, o construtor deu algum problema, tá devendo ou teve protestos, como a gente chama no Brasil, as contas de garantia não são acessíveis. Não entra no que é de direito, no que é o bem do desenvolvedor. E aí tem mais uma coisa. Todo o dinheiro do projeto vai para essa conta e, por lei, 5% de todo o montante dessa conta tem que ficar retido nela por pelo menos 1 ano após a entrega do imóvel. Então, é a forma também do governo, né, da lei, assegurar que se tiver algum dano, se tiver algum problema estrutural, enfim, que o construtor também tenha a condição financeira de fazer os reparos necessários. Isso, né? Exato. E também vale ressaltar que cada construtora vai ter a sua própria regras internas. Então, tem construtoras que essa garantia vai ser de 10 anos, a garantia da construção, né? Vai ser de 10 anos, outras de 2 anos, outras de 5 anos. Pela lei de Dubai, é 1 ano. Isso. Porém, cada construtora também segue a sua própria regra. Então, assim, quando a gente registra um projeto no Dubai Land Department, é obrigatório para a gente abrir a escrow account que a gente deposite 20% do valor total da obra, do projeto nessa conta. Então, isso é para garantir que esse construtor, ele tenha os fundos, né? Para começar a obra e permanecer, né? Continuar construindo. Então, sim, existe um valor mínimo que precisa ser colocado na escrow account quando abre. Isso é bem importante também, né? Porque demonstra que os construtores, os incorporadores no geral, têm condição também financeira, não só um nome, ou só estão chegando em Dubai e construindo, né? Claro, com certeza. Bárbara, agora a gente vai tocar em um assunto que não é muito comum as pessoas falarem, não é muito comum a gente também escutar na internet ou em vídeos, porém é um assunto muito pertinente pra gente abordar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a única certeza que a gente tem é o quê? Que um dia a gente se vai desse mundo, né? Então,
tem que falar, né? É realidade, né? realidade. Então, por exemplo, como que funciona se o proprietário desse imóvel, ele morre, ele chega a falecer? Qual que é, então, a lei que prevalece? Como que é feito a questão da herança, do inventário desse proprietário, desse investidor? Sim. Amanda, é extremamente importante essa pergunta. E aí também vem em junção com aquilo que eu falo de realmente ter a informação correta, procurar as pessoas que são responsáveis por elas e também a gente fazer um filtro do que a gente escuta, porque às vezes não é porque a gente está escutando de um gestor que ele realmente sabe o que ele está falando, se ele não tem o conhecimento sobre isso. Eu até falo isso porque, assim, por muito tempo em Dubai, eu não tinha a informação correta. E não foi porque eu não fui procurar ou porque vozes da minha cabeça me falaram que é isso. Eu fui instruída dessa forma. Até que essa questão começou a surgir de diversas formas. Os clientes terem a dúvida. Eu tive clientes que aí me trouxeram, olha, eu escutei isso, será que é, será que não é? Vamos pesquisar. Então, e é muito importante. É muito importante porque é uma coisa muito simples de se resolver e que pode se tornar uma grande dor de cabeça depois para quem... No futuro, né? No futuro para quem fica, né? Então, basicamente assim, ó. A gente tem em DIFC, que é o Distrito Financeiro de Dubai, que é aqui pertinho, a Corte dos Estrangeiros, tá? Então, basicamente, a maioria das coisas que nós estrangeiros precisamos, essa corte nos representa e é ali que a gente faz. Eu vou dar uma ideia de tudo que a gente já pesquisou e encontrou. Isso não quer dizer que é 100% da verdade, é só um direcionamento, tá? O investidor... É extremamente importante que ele tenha um testamento validado, atestado dentro dos Emirados, não somente no país de origem dele, que deve ser atestado nessa corte, ou seja, deve ser feito aqui em Dubai, já vai ser feito em inglês e em árabe, já adianta muita coisa. E aí, com esse testamento serve para o direcionamento dos bens, para tutela de menor de idade e para outros ativos que ele tenha em Dubai, tá? Por quê? Porque caso ele venha a falecer, se não existe um testamento desse investidor, mesmo ele sendo estrangeiro, mesmo ele não sendo muçulmano, o que vale é a Sharia Law, que é a lei islâmica de sucessão. Isso. Então, o que a gente quer dizer? Essa lei, ela já prevê uma divisão de bens, que é da lei, tá? Dos muçulmanos. Para eles é assim. Se não tem um testamento aqui... a gente vai para essa lei, independente de ter um testamento lá no outro país. E aí o que acontece? Quando essa pessoa vem a faltar, se não existe esse testamento, vai bloquear os bens, vai ser necessário contratar um advogado, vai se tornar um processo moroso de longo tempo, né? Como é também no Brasil quando a gente tem que fazer um inventário, acho que é inventário. Inventário. Inventário mesmo, quando alguém... Leva tempo. Imagina em um outro país, em uma outra língua, com uma série de leis. É isso, Amanda. Agora, como é que funciona, assim, eu trouxe por curiosidade, tá? Essa sucessão de bens através da lei muçulmana, né? É islâmica? Islâmica, na verdade, tá? Eu trouxe um exemplo só para as pessoas entenderem, tá? Vamos aqui, ó. O meu exemplo é o seguinte. Existe um casal com um filho e uma filha e com os pais vivos. O cônjuge vem a falecer. Então, sobrou a esposa, o casal de filhos e os pais, certo? O cônjuge, o marido. Tá, o marido faleceu, a esposa ficou viva, tá? Como é que acontece? Não existe um testamento em Dubai. Como é que acontece segundo a lei islâmica? Ou se ele realmente é islâmico? É muçulmano ou é muçulmano? Islâmico? Se ele é muçulmano. Isso. Se ele é muçulmano. Como é que funciona essa lei, tá? A esposa tem direito a 1/8 da herança, 12,5%, tá? O filho e a filha, eu vou explicar depois. Os pais recebem 1/6. Ou seja, os pais do marido vão receber até mais do que a esposa, 16,7% aproximadamente de cada um, se o avô não for o tutor legal da criança, senão ele vai receber mais do que isso. E quando existe filho e filha, a parte que é dos filhos, sempre, segundo a lei islâmica, o filho recebe o dobro da filha. Então, a parte que sobra para os filhos, num caso de um homem e uma mulher, ela é dividida em 3. 2/3 ficam com um filho homem e 1/3 com a filha mulher. Se for 2 filhas mulher, aí é igual parte e filho homem da mesma coisa, tá bom? Do mesmo jeito. Então, basicamente é isso. Não vou entrar... Eu tenho mais aqui informação, mas eu não quero levar a fundo, porque, de novo, a gente não é especialista. Mas, assim, é uma informação simples.
É rápido para fazer um atestado, é possível até, se eu não me engano, fazer à distância, tá? Existem empresas, eu tenho algumas empresas para recomendar e advogados, inclusive, que também fazem. Não tem um custo altíssimo comparado a toda a burocracia se alguma coisa vir a acontecer. Exato. E pelo que eu entendi, eu tô nesse processo agora, então depois eu até vou conseguir falar mais de fazer o testamento. Não precisa ser cada vez que tem uma propriedade fazer. Você consegue fazer ele amplo para todas as propriedades, entendeu? Então, você que já é investidor, a gente não quer assustar. Esse assunto ficou meio tenso. Sim. Mas, gente, é uma informação importante que não é falada. E a gente vem aqui para falar, no geral, como é que as coisas funcionam, né, Amanda? Não só do brilho, vamos assim dizer. Exato. É isso, é mais ou menos. Ficou claro? Que eu vou Ficou falando, super vou falando, claro. E assim, eu sempre recomendo, independente da idade da pessoa, independente da situação, eu sempre recomendo ter um testamento atestado, então validado aqui nos Emirados Árabes Unidos. E é muito importante isso, muito importante. É por isso que a gente vem aqui trazendo esse assunto para também recomendar, sabe? Evitar, talvez, um problema grande lá no futuro, né? Sim. E assim, já faleci, já faleceu, né? Não vai se incomodar. Mas o custo, sinceramente, assim, o custo para se fazer isso, considerando a proporção que isso pode tomar, o tempo que isso pode levar, vale a pena fazer. Tô frisando isso porque, de novo, quando eu cheguei aqui, no começo do meu processo, eu tive um direcionamento completamente diferente, que é o que 90% de Dubai fala. Exato, exatamente. Se acontecer alguma coisa comigo, o que acontece? O que vale é a lei do seu país. Que não é verdade. Não. O que não é verdade. Eu acho que assim, pode acontecer um processo judicial, mas, gente, vai levar muito tempo. Porque aí a gente tem outra coisa, né? Se não for alguma pessoa que a língua materna seja inglês, vamos falar do brasileiro. Vai ter que ter, no meio do caminho, o inglês até chegar no árabe. Só esse processo aqui, ó, já é complicado, né? Por isso, olha, para quem está interessado em fazer um testamento aqui válido nos Emirados Árabes, a gente recomenda, então, que você entre em contato com um profissional dessa área que possa guiar vocês a dar toda a assessoria da melhor forma possível, tá? Lembrando que eu e a Bárbara, a gente está trazendo só o conhecimento aqui, a nossa experiência e não dando nenhum tipo de conselho jurídico, tá? Sim, então, isso é importante, né? Só para refrisar aqui, né? E se der certo, assim, a gente vai ter no futuro convidados que trabalhem um pouquinho mais com a lei, com essa parte empresarial. E aí são pessoas que têm propriedade para falar, né? Então, é isso. É só mais para realmente atentar as pessoas. Sim. Então, vamos sair agora um pouco desse tema, né? Que é muito pertinente, mas vamos ir para vamos ir para um outro tema que é cuidar do nosso mundo. Então, Dubai está cada vez mais se posicionando na questão da sustentabilidade, de ser conhecido também como uma cidade, não só o Dubai, mas os Emirados Árabes, como um país que cuida também da questão climática, aquecimento global e etc. Então, tem dois temas que a gente vai abordar hoje, que é sobre o Dubai sem papel. O que é o Dubai sem papel, Bárbara? É muito legal, viu? Eu fiquei encantada, assim. Eu tive contato não tanto tempo, mas não é um projeto novo. Sério? Quando que foi estabelecido? Ele foi anunciado em 2017. Olha. Ele entrou, assim, foi estabelecido. Vamos colocar isso na prática a partir de 2018. Okay. Em 2021, as metas foram atingidas. Então, qual que era o objetivo? Eliminar o uso de papel em todas as transações governamentais até o final de 2028. O que isso quer dizer? Que são aproximadamente 45 órgãos do governo, tá? 1.800 serviços, mais de 10.500 processos que foram totalmente, não sei se eu posso falar digitalizados, mas que vieram para o mundo online. Então, assim, a gente tem dentro do governo hoje de Dubai pouquíssimos papéis. E eu acho isso maravilhoso, porque assim, hoje em dia é tão difícil a gente guardar papel aí, documentos importantes. Sim. Então, assim, hoje, com tudo digitalizado, também fez com que a nossa vida tivesse um avanço, né? E aí, eles guardam tudo na nuvem, para quem não assistiu. É um blockchain. É um blockchain, não é na nuvem que eles guardam? Blockchain. Olha, um blockchain. Então, o que é legal? Pode ir. Não, o que é agora legal? Eu preciso saber o que é esse blockchain também. Porque, assim, é um lugar, ou seja, todas esses órgãos do governo, a informação deles hoje, ela é
como é que eu posso dizer? A palavra me fugiu aqui, mas eu vou colocar. É Elas são confidencial. integradas. Ela é extremamente confidencial, Sim. mas elas são integradas. Por isso que a gente tem aplicativos hoje que, nossa, a gente encontra tudo em aplicativo. A gente tem o aplicativo que. A gente tem um aplicativo dentro de Dubai que nos dá acesso a todos os outros aplicativos. É verdade, que é o UAE Pass. Que é maravilhoso. É né? maravilhoso. Às vezes eu tô querendo ali pagar o estacionamento, aí eu entro no RTA Park. E aí, eu não sei a minha senha, tá? Aí eu só coloco assim, entrar pelo UAE Pass. Aí ele me manda pro UAE Pass, aí faz a identificação facial e já aprova lá no outro aplicativo, que eu acho maravilhoso. Então, assim, todos os setores do governo, eles basicamente têm um aplicativo, tem um lugar, mas eles são integrados. E aí, facilita muito a vida, né? Eu trouxe uns números aqui que são muito legais. De 2021, no final de 2021, Dubai conseguiu fazer 100% dos órgãos dos governos não terem mais papel. Existe até um selo para isso, então esses órgãos eles têm um selo de Dubai sem papel. E de 2021 para cá, já foram economizados nesses órgãos 1 bilhão de folhas de papel. Uau! E aí, só para ter uma ideia, eu trouxe aqui uns números, Amanda, que são assim, mais ou menos o uso de 336 milhões de folhas de papel que eram usadas anualmente. Mas eu achei mais legal que vem aí. 39 mil árvores. 13 milhões de horas homem de produtividade. E aí, qual que é muito legal isso? É muito legal, sim. Damos às pessoas mais tempo para fazer o que elas amam. Então, existe realmente uma preocupação em Dubai ser a melhor cidade do mundo para se viver, em que as pessoas se sintam mais felizes. Sim. E aí tem o projeto Smart City, né? Que é a Dubai ser a cidade tecnológica do futuro. Sim. A gente vai ter um convidado futuramente que vai levar a gente bem fundo nesse assunto e vai trazer informações legais. Mas eu acho sensacional, assim. O governo não está só preocupado no que a gente já vem falando desde o início do podcast. Sim. É uma gama de coisas que ele faz em prol do desenvolvimento dos Emirados e de Dubai, que é incrível, né? E até a folha, Dubai talvez não tenha árvore, não tenha uma área verde tão grande como os outros lugares do mundo, mas Dubai se preocupou em poupar 40 mil árvores por ano, o que para Dubai eu acho que é um número extremamente considerável. Com certeza. E assim, quando a gente fala de uma cidade que ela é a melhor cidade para viver no mundo inteiro, a gente sempre precisa focar em todos os segmentos, né? Então, não tem como uma cidade ser a melhor do mundo se só foca, por exemplo, na economia, na infraestrutura, mas esquece, por exemplo, da educação ou do meio ambiente. Então, quando a gente fala da melhor cidade no mundo, a gente amplia para todos os âmbitos, né? Que existe numa sociedade. Sim. Que é o que Dubai faz. Sustentabilidade, clima, entre vários outros, né? E, na verdade, tem vários outros projetos relacionados à sustentabilidade em Dubai. Então, eles estão criando um projeto que se chama Coral Reef. Então, são recifes de corais. E de mangrove trees, que eu não sei falar isso em português, e eu falo tanto isso em inglês, já deveria saber como falo português, mas ainda não sei. Basicamente são essas árvores que nascem no mar, né? Então, em toda a parte costeira de Dubai, que então 72 quilômetros, eles estão plantando, né, essas mangrove trees e também trazendo esses corais de Recife, recifes de corais, desculpa. O tamanho será de 200 quilômetros quadrados. E o que isso vai gerar para Dubai? Primeiro, mais empregos, que a gente chama de green jobs. Então, isso vai gerar mais ou menos 30 mil green jobs. Isso também vai incentivar mais ainda o turismo ecológico. Então, é muito popular hoje em dia o turismo ecológico em vários países da Ásia, por exemplo, Indonésia, Tailândia. Então, tem vários países que ele já o turismo ecológico já é muito popular. Sim. Então, Dubai quer também trazer isso para cá e também sobre a questão climática. Então, Dubai, ele quer reduzir o clima de Dubai. E para isso, a gente precisa ter mais vegetação aqui dentro. Então, esses são algumas preocupações que o governo tem e eles já estão tomando as medidas para isso, para que esse projeto esteja cada vez mais em andamento e que a gente possa já ver isso a olho nu, né? E vamos ver, né? Vamos Porque a gente sabe que no meio do caminho não vai ter nada que faça mudar esse plano. Então, exatamente. Amanda, eu tô cansada, pessoal. Vou colocar a Amanda pra falar agora, viu? Não, brincadeira. Mas é importante também.
Uma questão que a gente tem aí de diversos investidores que pensam, às vezes, ou até na prática querem fazer. É possível comprar a propriedade no nome do filho se ele tiver menos de 21 anos? É bem legal que você tocou nesse assunto, porque muitas pessoas não sabem, mas a menor idade em Dubai é até 21 anos de idade. Então, por exemplo, se um tutor legal, muitas vezes, a grande maioria das vezes vão ser os pais desse menor, mas muitas vezes não. Então, um tutor legal, quando ele quiser registrar uma propriedade no nome desse menor aqui em Dubai, ele deve seguir alguns processos de validação de documentos para provar que ele realmente é o tutor legal desse menor. Então, o que deve ser feito? Primeiro é fazer uma carta, validar uma carta, constando que esse maior, que esse tutor é o tutor legal desse menor, em um tribunal no seu país de origem. Então, depois que você tem essa carta, você precisa atestá-la em um consulado ou embaixada dos Emirados Árabes Unidos nesse país de origem. Você precisa fazer uma tradução juramentada e trazer esse documento oficial original com você para ser então registrado e atestado também aqui nos órgãos responsáveis dos Emirados Árabes, tá? Então, depois que esse processo ele é feito, já pode ser registrado, então, a propriedade abaixo do nome desse menor. Uhum. Lembrando que esse processo, ele pode levar algum tempo, dependendo de onde essa pessoa está fazendo esse registro, né? Onde ele está atestando. Então, o recomendado se você já quer fazer o registro da propriedade abaixo de um menor, que você já vá se preparando com esses documentos, tá? Ou se não, espera esse menor completar 21 anos de idade e você transfere a propriedade para esse menor. Então, tem aqui a transferência por doação. E aí, se paga 0,25% do valor do imóvel para essa transferência. E aí, esse menor já vai ser o dono dessa propriedade, né? Sim. Então, assim, só para reforçar, normalmente a taxa de registro de um imóvel, ou até na transferência que ele vai ser novamente registrado, é 4%. Isso. Quando a gente faz a doação, é 0,25%. Só que também, assim, não é todo mundo vai sair fazendo doação, né? Existem critérios para que isso aconteça, tá, gente? Normalmente é primeiro grau, enfim, uma série de coisas. Mas é possível, às vezes, menos burocrático. Porque, assim, só para complementar, Amanda, eu, além das perguntas, eu vivi um caso assim. Sim. A minha cliente comprou, fez a reserva em nome dela e da filha. Ela nem quis colocar só no nome da filha, né? Mas no nome dela e da filha. A filha dela ainda era bem novinha, se não me engano, uns 12 anos. E aí, o que acontece? Fazer a reserva... Porque às vezes, assim, a gente tá falando isso e tem alguém lá em casa falando, putz, eu ia reservar agora nesse projeto. Pode fazer. Só que a documentação legal, o contrato de compra e venda, registro no departamento de terras, não pode. E aí isso pode atrasar. E aí se o comprador não correr atrás de resolver rápido, ele pode perder realmente a propriedade. Porque não dá para deixar ela lá meses só reservada, né? Claro. E a minha cliente, ela teve... Depois de fazer, que foram solicitar tudo isso. E aí o que acontece? Ela mora hoje em um país, a filha nasceu em um outro país, esse país, a embaixada por um determinado momento não estava funcionando, a gente teve que esperar abrir, levou muito mais tempo do que era planejado. Então assim, depois que o documento chega em Dubai, a validação dele é até que rápida. No máximo 2 semanas. Mas, por exemplo, o Brasil é muito grande. Aí a gente sabe que a embaixada, se eu não me engano, a embaixada dos Emirados Árabes no Brasil fica em Brasília, se eu não me engano. Foi o que me informaram. Imagina uma pessoa que está no sul, esse documento tem que ir para lá e tem que voltar até chegar em Dubai. Sim. Isso às vezes pode levar tempo. Então, realmente é interessante que já se tenha isso adiantado, né? Com certeza. Amanda, e a gente está aqui falando, departamento de terras. O que é o departamento de terras? Qual que é a importância dele no mercado? O que ele representa para o mercado imobiliário de Dubai? Bom, o departamento de terras é o órgão oficial do governo que é responsável por toda parte do mercado imobiliário. Então, ele é responsável por fiscalizar as transações, registrar as transações também, fiscalizar os construtores, toda parte da questão dos agentes imobiliários. Então, assim, hoje o papel do Departamento de Terras de Dubai é fundamental para que tenha toda essa transparência no mercado, né? Uhum, com certeza. E como é que ele consegue dizer assim, como é que ele traz a lei, como é que ele protege realmente o comprador? Bom, primeiro de tudo, quando
uma construtora vem para Dubai e ela quer começar a sua construção, começar a sua jornada aqui em Dubai, não é só chegar e construir, não. Existe um processo dentro do departamento de terra de Dubai. Então, primeiro precisa fazer um registro legal. Uma vez que ela está autorizada, ela precisa, então, registrar o projeto. Quando ela faz o registro do projeto, também é uma análise de documentos, de projeto, e então eles analisam tudo isso para, então, eles fazerem um registro do projeto. Uma vez que eles fazem o registro do projeto, eles abrem a escrow account. E aí vai aquele ponto que eu mencionei. Quando eles abrem a escrow account, é obrigatório colocar 20% do valor do projeto dentro dessa escrow, tá? Então, como ele protege o investidor, é simples. Uma vez que esse construtor quer construir em Dubai, primeiro que ele precisa estar totalmente legalizado dentro desse órgão, né, do Departamento de Terra de Dubai, e segundo, com a escrow account, como você já mencionou, todo o valor que esse investidor ele transfere para a construtora não é para a construtora direto, e sim para essa conta de garantia do projeto. Então, assim, ele já tem a certeza que ele vai estar protegido pelo Departamento de Terra de Dubai, né? E aí, isso é assim, no início de um projeto, Amanda. E aí, eu quero revender o meu projeto, eu quero alugar o meu imóvel. Quem que faz a verificação de tudo isso? O Dubai Land Department, o famoso DLD. Todo mundo pergunta, quem que é esse DLD? O famoso Departamento de Terra de Dubai. Ele também, então... Tudo, como você mencionou, quando a gente vai fazer a transferência de uma propriedade no mercado secundário, também se passa pelo Departamento de Terra de Dubai. Então, a gente vai como se fosse o Trust Office, que fosse um cartório, e ali é um responsável do Departamento de Terra de Dubai, ele vai também analisar todos os documentos, antes mesmo de conseguir fazer a transferência da propriedade, principalmente para propriedades em off-plan, ou até mesmo propriedades prontas, ele precisa de um NOC do construtor. O que seria esse NOC? É basicamente um documento que fala que esse proprietário não tem nenhum tipo de pendência com o construtor. Então, uma vez que a gente tem esse documento, é analisado também no Departamento de Terra de Dubai, e sim, eles aprovam para fazer a transferência da propriedade dessa propriedade do proprietário para o novo comprador, né? E no secundário também, né? O NOC, mas aí é emitido pelo administrador da torre, né? Da torre, exatamente. E como a gente não tem impostos e várias taxas, porque eu já vi pessoas falando no Brasil, eu comprei, naquele órgão não tinha nada, depois me apareceu uma dívida, alguma coisa assim. Aqui em Dubai nós não temos impostos realmente, depois que a propriedade está pronta. Então, corre o risco, num geral, de ter duas dívidas. A financeira e o financiamento bancário. Sim. Financiamento bancário, o imóvel está alienado, como a gente chama no Brasil, ao banco. Ao banco, exato. Então, a única possível dívida, basicamente, seria o service charge, a taxa de condomínio. Exato. Então, no imóvel pronto, o NOC vem para dizer, está tudo quitado. E se não estiver, não tem NOC, né? Exato. Não tem, tem um tempo para resolver. Não, o NOC só é emitido depois que realmente está tudo certo, e ele tem validade curta, de 15 dias. 15 a 30 dias, algumas exceções, né? Sim. Dentro de tudo isso, a gente sabe que o Departamento de Terras tem subdivisões. Exato. Então, não é tudo no mesmo lugar, ele tem alguns setores, e ali a gente tem o RERA. Quem é o RERA? O que ele significa? Bom, o RERA é até engraçado falar RERA, mas é basicamente o órgão que regula os agentes imobiliários. Então, como que aqui a gente consegue ser tão transparente e profissional? Porque a gente tem o RERA. Então, é como se fosse no Brasil Cresce. Não sei se fala Cresce ou Cresci, mas é basicamente como se fosse o Cresce lá no Brasil, né? Então... Não me olha que eu não vou te dar sugestão, também não sei. eu quero saber, inclusive. Bom, então deixa aí pra gente como que se fala. Se fala Cresce ou Cresci. Eu acho que é Cresce. Tá, então o RERA é como se fosse o Cresce no Brasil, então é o órgão que fiscaliza toda a parte dos agentes imobiliários, dos corretores imobiliários aqui em Dubai. E é por conta dele que a gente consegue ter tanto profissionalismo e tanta transparência no dia a dia ao decorrer do nosso dia a dia trabalhando, né? Sim. E aí, Amanda, vamos falar um pouquinho de áreas. Hoje, na tua opinião, assim, quais são as áreas, tirando o que nós já falamos, vocês querem saber as nossas
principais, vocês têm que ir lá assistir o primeiro episódio quem não assistiu, porque lá a gente já falou, Sim, vamos trazer a gente já regiões falou. novas, porque Dubai está Vamos. crescendo muito, né? Sim. Quais são as regiões, ou a gente pode chamar até de bairros, que você acha que tem um potencial considerável de crescimento a médio prazo? Bom, Por quê? Porque eu acho que o que a gente falou no outro episódio tem muito de longo prazo, Sim. alguns... Até médio prazo. Médio e longo prazo. Sim. Vamos ser, e quem não quer esperar tanto tempo aí? Tá. Quando a gente fala de longo, gente, é 7, 8, 10 anos, Sim. né? O que é Sim. menos do que isso? Isso é algo que a gente sempre conversa, né? A gente tem um grupo também que a gente está sempre compartilhando ideias, conhecimentos, sugestões. Então, é algo que a gente sempre conversa. E a gente quis abordar isso porque são áreas que, muito provável, as pessoas que estão em casa, que não conhecem Dubai, ou até que conhecem Dubai, mas não escutam muito falar dessas áreas. E eu vou trazer essas áreas, e inclusive de algo que a gente já estava conversando. Que quando a gente fala de médio prazo, justamente são as áreas que elas estão como se fosse no meio termo entre o longo prazo e o curto prazo, né? Então, ela como se estivesse ali conectando essas duas áreas. Então, vou trazer, assim, duas áreas aqui. Na verdade, eu vou repetir, inclusive, as duas áreas que eu já falei no outro podcast, porque eu ainda acho que elas são de médio... São de longo prazo, uma é de longo prazo e médio, mas a outra é extremamente médio prazo. Mas vamos começar do início, né? Então, a primeira área, eu falaria Al Jadaf. Al Jadaf não é uma área que muitas pessoas escutam falar. Mas você não falou dela no outro, né? Não falei. Vamos lá. Mas por que eu tô mencionando hoje aqui? Al Jadaf, nós sabemos que existem as áreas plenas e as áreas free, que são as freeholds, e as áreas que são chamadas de leasehold. Então, Al Jadaf é uma área que por muito tempo ela era permitida somente que as pessoas pudessem comprar por 99 anos, então uma leasehold area, Tá, então, e GCC. deixa eu te interromper. Tá. Vamos fazer diferente. Então, explica o que é Vamos explicar de novo primeiro isso. o que é freehold. Isso, depois eu vou pra área, Depois melhor. a gente fala de área, mas Isso, explica o que é, isso. porque isso também é bem importante por conta Sim, dos 99 sim, anos sim, e tal. sim. Então, vamos lá. Bom, eu tenho certeza que quem tá em casa já escutou aquela história. Mas se comprar em Dubai só pode ser dono por 99 anos. Eu tenho certeza que vocês já escutaram essa história. Bom, essa história até 2002, sim, era verdade. Mas a partir de 2002, o governo de Dubai permitiu que estrangeiros pudessem comprar suas propriedades, terrenos em Dubai, ser dono pro resto da vida e passar por herança, né? Então, essa é chamada de freehold, que em português a gente pode chamar de terra plena, área plena, zona Sim. plena. Sim, né? propriedade plena. Propriedade plena. E tem a leasehold, que sim, se as áreas, só quem comprar, um estrangeiro que comprar, só pode ser dono por 99 anos, tá? E existem as áreas que são somente para GCC, ou seja, somente quem pertence ao Golfo Pérsia, como se diz isso? Golfo Persa. Eu acho que é isso. Bom, eu acho que é assim que fala. Que, se não for assim, alguém me corrija, por favor. Mas, enfim. E tem essas áreas que somente quem podem comprar são as pessoas que pertencem ao Golfo, né? Uhum. Falando nisso, então, dito isso, Al Jadaf é uma área que por muito tempo ela era somente leasehold. Então, uma pessoa que comprasse ali só poderia ser dona por 99 anos. Mas a gente está vendo muita mudança no mercado de terras leasehold virando propriedade plena. E Al Jadaf é uma dessas áreas. Al Jadaf está localizado aqui pertinho de downtown, coisa de 10, 12 minutos de downtown. Sim. É uma área que ela já está consolidada, então é uma área que você já tem shopping perto, você tem o aeroporto perto, escolas, hospitais. Então é uma área que ela já está bem desenvolvida. Porém, como agora virou uma área que ela é também propriedade plena, a gente começa a ver muita demanda aparecendo nessa área e o preço por pé quadrado ainda continua muito acessível. Então, Al Jadaf seria uma área que eu falaria que a médio prazo eu recomendaria. Outra área também é Dubai Creek. Dubai Creek é uma área que, assim, eu vejo um potencial gigantesco. Também está a 15 minutos de downtown. E é a famosa nova downtown de Dubai, onde a Emaar também está construindo a mais nova, maior torre do mundo, que vai ser maior que o Burj Khalifa, inclusive. E o que eu gosto muito dessa área é que é uma área grande, que eles dividiram também em centros, em polos. Então, tem o centro de negócios.
então onde vão estar os escritórios, tem o polo residencial, então onde vão estar os edifícios residenciais, tem também a parte da praia, então tem uma praia artificial, tem uma parte da marina, tem a parte do shopping, tem a parte da torre, tem a parte das escolas, tem a parte dos parques, então é como se fosse um condomínio inteiro, em um local bem estratégico. Uma cidade dentro de uma cidade. Exato, é uma cidade dentro de uma cidade, e um ponto muito estratégico. E também está na frente do Ras Al Khor, que é uma área que ela é protegida pela Unesco. Sim, temos áreas protegidas pela Unesco aqui em Dubai. E eu acho linda, onde tem os flamingos, muitas árvores também, muita vegetação. Então, eu também recomendaria essa área para médio prazo. E claro, né, eu não posso deixar de falar da minha queridinha Maritime City. Então, sim, Maritime City é uma área que eu recomendaria para médio prazo. E como a gente já mencionou, quem quer saber mais de Maritime City, claro, pode mandar uma mensagem pra gente. Mas a gente mencionou bastante no primeiro episódio também. E Dubai South. Dubai South é médio e longo prazo, mas também é médio, né? Porque já tem muita coisa desenvolvida lá. Para quem não sabe, Dubai South foi aonde foi sediado a Expo 2020. E hoje, ali acontecem muitos eventos importantíssimos. Inclusive, em 2023, ocorreu a COP 28 aqui em Dubai, que é um seminário, né, uma cúpula ligada ao meio ambiente e sustentabilidade, e ocorreu em Dubai, em 2023, na Expo 2020, em Dubai South. Então, já é uma área bem, assim, não totalmente desenvolvida, mas já está bem desenvolvida. Assim, não tá no zero, já tem vida, Sim. já tem muita coisa acontecendo, Sim. né? E aí, só para eu frisar, então, novamente, a leasehold é a propriedade por 99 anos, que Isso. normalmente são de propriedade dos árabes. Nós nem trabalhamos com esse tipo de propriedade, né? A freehold, ela é a propriedade plena. O que é a propriedade plena? Que um estrangeiro pode comprar e ser dono pro resto da vida e passar por herança, revender no meio do caminho. Perfeito, é isso. E aí, Amanda, como a gente está falando, a Amanda trabalha com um incorporador e tal. Qual que é a diferença entre ser um incorporador e ser um agente imobiliário ou uma empresa, uma agência imobiliária aqui em Dubai, né? Sim. Existe uma diferença e como é que funciona? Qual é a diferença realmente? Bom, ambos têm papéis importantíssimos em todo esse processo. Então, eu diria que o agente imobiliário e o representante da construtora, eles se encontram no meio do caminho. Então, é como se fosse a ponte entre o cliente e a construtora, tá? Uhum. Agora, falando assim, bem honestamente e abertamente, como um papo de amigos, né? Somos todos amigos aqui. Eu acho, assim, que a grande diferença é o seguinte. Quando esse investidor, ele trabalha com um profissional, um corretor qualificado, um corretor que tem a sua licença para trabalhar no mercado de Dubai e que tem experiência, obviamente, que tem propriedade do que ele está falando, é muito benéfico para esse investidor. Por quê? Porque quando ele chega nesse consultor, nesse corretor imobiliário, ele vai falar a necessidade dele, ele vai explicar a necessidade dele, o que ele está buscando, qual é o fluxo de caixa que ele tem, qual que é a necessidade dele no fim desse investimento, se é a rentabilização da propriedade dele com aluguel a longo prazo ou curto prazo, que é o Airbnb, se é a valorização de capital. Então, a pessoa que vai estar dando assessoria para ele, vai filtrar tudo que ele está buscando, a necessidade desse investidor, e ele vai selecionar os construtores e projetos que atendem esse investidor. Então, dentro da construtora, a gente tem dois segmentos, o do lado direto e do lado indireto. Então, o segmento do lado direto são esses... É a parte comercial da construtora que lida diretamente com o cliente. E o lado indireto são o pessoal do comercial da construtora que lida com o consultor, com o agente imobiliário, tá? Então, quando o cliente ele vai direto para a construtora para lidar com o time direto só pode vender o que ele tem. E muitas vezes pode ser que não seja o que realmente esse investidor precisa ou está buscando ou que atende à necessidade dele. E quando esse investidor ele vem até o construtor com um agente imobiliário, a gente já sabe que esse agente imobiliário ele já qualificou e já entendeu que o que esse cliente busca
tem nessa construtora. Então, hoje eu vejo que a grande diferença é isso. Esse cliente ele está em boas mãos e saber que o que ele vai estar investindo é algo que realmente atende as necessidades e o que ele está realmente buscando, né? Porque os preços, sinceramente, os preços não mudam, né? São tabelados. Porque assim, vamos direto ao ponto. Se você vem por um agente, eu vou direto na agência porque eu vou economizar o comissionamento do agente. Quem vai te atender lá dentro vai ser um agente e ele também vai ser comissionado. Sim. Né? Então, em vez de você pagar, não existe caminho. Mas se eu chegar lá, eu vou ganhar 2% de desconto. Conversa com o teu agente, ele também vai conseguir. Se o construtor ali dentro consegue, o teu agente também vai. Só que ele vai conseguir alguma coisa que realmente esteja dentro das suas expectativas, né? Sim, com certeza. E em teoria, qual que é a diferença dos dois, né? Tu já explicou, mas assim... Então, o incorporador é quem faz o quê? E a agência é quem faz o quê? Bom, então basicamente o incorporador é quem vai fazer toda a questão do projeto, do terreno, da construção, a parte comercial em si, né? E o agente imobiliário, então, é quem vai estar ali dando a consultoria, auxiliando o investidor, né, em todo esse processo. Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem simples que a gente abordou no outro podcast com a Nadima, mas eu acho bem legal a gente frisar, que é assim, ó, um Golden Visa para casal, tá? As pessoas, como é que funciona? Eu vou deixar você explicar de uma ponta a outra, vai lá. Bom, a gente trouxe no outro episódio uma situação que a Nadima explicou tava perguntando sobre Golden Visa, tá? Para casal. E depois a gente foi pesquisar e agora a gente está trazendo com mais conhecimento toda essa questão do Golden Visa para casais, tá? Então, um casal que tem atestado a certidão de casamento aqui nos Emirados Árabes Unidos, eles podem ter o Golden Visa independente mesmo se a propriedade for só de 2 milhões. Então, ele não precisa ter uma propriedade de 2 milhões abaixo do seu nome para conseguir ter o Golden Visa individual, tá? Então, só para deixar claro aqui. Muito bem. Amanda, uma coisa que é bem importante, a gente tem, por essas questões políticas aí fora, a gente tem estado muito a falar sobre o BRICS. Sim. O que é o BRICS? Como ele funciona? Da onde ele vem? Mas principalmente, qual que é a importância nele para os Emirados agora? Sim, claro. Bom, o BRICS na realidade, é um bloco econômico e político de algumas economias emergentes com grande potencial de crescimento e também de se potencializar de forma global, né? Então, neles estão... basicamente, quando foi criado, ele contava com alguns países que são eles: Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. Em 2011, a África do Sul entrou para esse bloco econômico e assim está o nome até hoje, que é o BRICS, tá? E por que a gente está hoje trazendo esse assunto aqui? Bom, primeiro de tudo, que o BRICS, ele representa, hoje, falando em 2025, 40% da população mundial e 25% do PIB global, que é bastante coisa, né? Sim. E por que a gente decidiu trazer esse assunto e a gente achou tão pertinente? É porque em janeiro de 2024, Emirados Árabes Unidos se juntou ao BRICS. E o que isso vai fazer de diferença pra gente? Bom, agora teve uma cúpula, né, no Rio de Janeiro, em julho, dos membros do BRICS. E Emirados Árabes Unidos assinou um acordo com o Brasil de 100 bilhões de dólares. Então, esse é basicamente um fundo de investimento que visa o quê? Projetos estratégicos em áreas como agricultura, real estate, tecnologia, energia, varejo, comercialização bilateral. Então, tem vários setores que o foco desse fundo de investimento vai estar destinado, e isso vai, sim, claro, beneficiar o Brasil, Emirados Árabes Unidos, mas também todos os países que fazem parte do BRICS. Então, para esse investidor do Brasil, agora, começar a investir aqui no Brasil, trazer a sua empresa, vai ser muito mais fácil, né? Muito mais acessível, com né? Certeza. E com certeza com muito mais vantagens. Com certeza. Por último, mas não menos importante, isso é uma pergunta de alguém que assistiu o nosso vídeo, tá? Tá lá no YouTube, inclusive. O proprietário recebe o rendimento em qual moeda?
Perfeito. Bom, se a gente está falando de aluguel, Isso. o proprietário ele vai receber em dirham, se ele tiver uma conta aqui, ou se ele preferir receber na moeda dele, no país dele, também é possível. Claro, lembrando que ele vai ter que arcar com as taxações, se tiver, né? Dependendo do país que você está recebendo esse dinheiro. Do câmbio, né? Do câmbio, sim. Porque o que acontece? Tem empresas que fazem a gestão, que fazem a alocação. Essas empresas vão poder receber e enviar para ele. Mas aí o câmbio a gente não tem uma garantia, né? Exato. Agora, para compra e venda, então se esse investidor ele for receber, como a gente já mencionou, né? Sim, ele vai ter que receber aqui em dirhams. Então, ele vai ter que então se organizar para abrir uma conta bancária nos Emirados Árabes Unidos para que esse cheque nominal a ele seja depositado na sua conta. Sim. E assim, isso é uma coisa nova, passa a ser válido a partir de agosto. Talvez, se existir um movimento do mercado que não seja tão favorável com essa mudança, pode ser que venha mudar. Daqui a pouco, daqui a alguns episódios, a gente volte e fale, gente, esquece tudo, mudou. Mas é o que tá valendo a partir de agora, né? Isso. Meu bem, muito obrigada. Obrigada a você. Eu fico muito feliz porque eu sempre aprendo muito com tudo que você traz. É sempre um prazer estar aqui. Igualmente. Igualmente, essa troca que a gente tem, não só aqui nas câmeras, mas fora das câmeras também, adiciona muito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também. Então, é sempre um prazer. Estou muito feliz que você está de volta. Ai, eu também. Finalmente, né? Sim. Tô até um pouco enferrujada, mas... Não, foi maravilhosa. Bom, como a gente não tem mais tempo... muito obrigada se você assistiu até agora aqui, muito obrigada. Se você teve mais alguma dúvida ou se você quer que a gente traga mais assuntos ou aborde assuntos que a gente falou hoje com mais detalhes, por favor, deixe nos comentários do Instagram, do YouTube, que a gente vai estar ali respondendo vocês. E não se esqueçam também de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente está postando. Nos seguir no... @falando em Dubai. Primeiramente, claro. @barbaramarques.dubai e @AmandaACipriani. Fiquem ligados, deixem as suas dúvidas. Se alguma coisa não ficou claro, porque são assuntos também novos e diferentes, deixem aqui pra gente as sugestões. Que se preferirem não se expor, o nosso e-mail é contato@falandoemdubai.com. Muito obrigada para quem ficou até agora. Esse foi mais um episódio do Falando em Dubai. Tchau, tchau, gente. Obrigada.